Bom, a gente vai para a aula 15 de produção textual, que é a articulação do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente já falou sobre o que é articular o texto. É como você dá prosseguimento às ideias dentro do seu texto. E, de novo, lembrando principalmente para a galera que tem pouca experiência na escrita, principalmente os alunos que têm pouca prática. Por que é dissertativo? Porque se fala sobre um assunto. Por que é argumentativo? Porque você tem que mostrar um posicionamento nesse texto. E aí você tem que argumentar. E a articulação vem justamente de como você apresenta esses argumentos, como você faz a transição de um parágrafo para o outro. E aí a gente vê que tira zero quem não tem nenhuma marca de articulação, tira nível 1, 40 pontos, articula muito precariamente. Nível 2, 80 pontos, articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos, né? Ou seja, apresenta uma capacidade de articular de uma criança de sexto ano. Nível 3, 120 pontos, até que articula partes do texto, mas de forma mediana, ainda com algumas inadequações, com nada que seja original. Nível 4, 160 pontos, articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado. E, nota máxima 200, articula bem as partes do texto, apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Conceitos importantes, a gente vai falar de coesão. Por coesão se entende a articulação, a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a tessitura textual. Ou seja, a coesão é tanto sintática e gramatical quanto semântica, pois, em muitas situações, os mecanismos coesivos se baseiam em uma relação entre os significados de elementos do texto. O que é que a coesão faz? Ela estabelece conexões, articulações, ligações, concatenando as ideias e permite a progressão do texto em direção à comprovação da proposição que se visa defender. Isso significa que a estrutura gramatical das frases trata de criar coesão entre as constituintes de um texto. Ou seja, eu preciso escrever orações que, se eu for ler junto, tenham sentido entre si, e essas orações construam um parágrafo coeso e tem a coesão interna, a coesão entre os parágrafos, e aí esses parágrafos coesos formam um texto todo coerente e coeso. A gente tem a coesão referencial, sequencial e interfrásica. A referencial é aquela que a gente tem a anáfora e a catáfora, que a gente faz referência. No caso da anáfora, é quando a gente retoma algo dito antes. No caso da catáfora, é quando a gente adianta algo que vai ser dito logo depois. Que exemplo de anáfora? As famosas capas sem manchetes da revista X já não existem, pois elas foram proibidas pelo editorial da empresa, ou seja, elas retomam o quê? Famosas capas. Geralmente a gente faz coesão referencial com pronomes, com verbos, com advérbios ou quantificadores que substituem outros elementos do texto. A catáfora, geralmente a gente antecipa o que vai ser dito, usando um pronome, um verbo, um advérbio ou também quantificadores. Isto é inaceitável em nosso meio, uma vez que a negligência da saúde atrasa o Brasil. Então, a negligência da saúde é ao que o isto está se referindo. A gente também pode fazer coesão por elipse, ou seja, quando você já falou uma coisa, não precisa repeti-la. Isso ajuda bastante. É uma estratégia que permite a omissão de elementos facilmente identificáveis ou que já tenham sido citados anteriormente. Exemplo, no Brasil, a mulher é muito discriminada, sobretudo a negra, ou seja, eu não preciso repetir o termo mulher que eu acabei de escrever.
mesmo com essa elipse, eu consigo entender tudo o que o enunciado quer me dizer. A coesão lexical é por meio de termos léxicos, eu troco um pelo outro, né? Então, para não haver repetição, para melhorar a coesão, eu troco por hiperônimos, sinônimos, nomes genéricos, expressões nominais definidas, repetição do mesmo item lexical e nominalizações. Exemplo: o Zika vírus tem causado grande preocupação à comunidade científica, já que as suspeitas da relação desse agente etiológico com os casos de microcefalia registrados no Brasil, ou seja, agente etiológico substituindo o termo Zika vírus. Então, por exemplo, é quando você fala assim, os cavalos que participaram da corrida ficaram machucados, os equinos foram liberados para a visita veterinária, ou seja, equinos, né, eu estou representando o grupo deles para substituir o termo cavalos, e por assim vai. A coesão sequencial se faz por mecanismos como recorrência de termos, de estruturas, que é chamado paralelismo, né, repetir estruturas, de conteúdos semânticos, sendo mais comum o uso de conectivos interligando os períodos e os parágrafos entre si. É quando a gente usa aqueles termos, aquelas expressões que vão dar sequência ao texto. Por isso é a coesão sequencial. É quando eu boto logo, por isso, no entanto, nesse sentido, além disso, como também, em verdade, nesse contexto, desse modo, para tanto, ademais. Então, são todas aquelas conjunções, locuções conjuntivas que ajudam a dar a progressão temática. E a coesão interfrásica, ela designa mecanismos de sequenciação que marcam diversos tipos de interdependência entre as frases que ocorrem em um texto. Basicamente, a conexão interfrásica é assegurada por conectores, né? A conexão entre frases, interfrásica. Conjunções, advérbios, locuções conjuncionais, adverbiais, preposições, locuções prepositivas, expressões adjetivas ou orações completas. Olha aqui, ó. Em São Paulo, os brasileiros fizeram um protesto contra a corrupção praticada no Congresso Nacional, porque, já coloco uma relação de causa, porque a consideram o principal elemento do constante atraso social em nosso meio. Diante disso, tá vendo? Eu vou posicionar agora. O ministro da Segurança Pública que considerou a manifestação um ato democrático, uma vez que este julga essencial e legítima a participação popular para a construção do país. Ou seja, eu usei por quê? Porque eu queria dar a ideia de causa. Diante disso, porque eu peguei a situação e agora eu vou estar numa posição de refletir sobre ela. E uma vez que também é uma relação de causa, é que ele vai dar ideias de que você não deve repetir na sua prova. Aqui tem todos os conectores, assim, vários conectores que você pode usar, deve usar nos seus textos, de adição, soma, explicação, justificativa, causa, de oposição, concessão, de finalidade e de conclusão. Esses conectores, todos vocês já sabem que são importantes, todos vocês já sabem o que é coesão. Essa parte aqui é mais uma revisão e você sempre deve reler o seu texto quando acabar, perceber se está faltando esses elos coesivos, se o seu texto ficou claro, se você colocar um desses conectores, se não vai melhorar a leitura, a clareza, a objetividade do seu texto. Sempre tenha em mente que eles são importantes, que eles ajudam na coesão das frases e dos parágrafos e vão formar um texto